Olá, olá! A gente vai começar um novo projeto aqui no canal, que é um spin-off de um outro projeto meu, o Além das Linhas. Se você ainda não conhece o nosso programa de entrevistas junto com a KTO, dá uma olhadinha no primeiro comentário que está fixado, depois aí vou te lembrar durante a entrevista também, para você conhecer o nosso canal de entrevistas, o principal, né? Esse aqui é um anexo, é um puxadinho aqui dentro do canal sobre futebol americano. No Além das Linhas, eu entrevisto várias personalidades do esporte, às vezes até do futebol americano, mas aí é no estúdio, aqui a gente pode fazer remoto com muita gente que não necessariamente está em São Paulo, né? Então, focado no futebol americano e tudo mais. Lá no Além das Linhas já entrevistei Mauro Betting, Reginaldo Leme, Gustavo Borges, enfim, você pode dar uma olhada lá, eu convido você a conhecer esse meu outro projeto. Aqui vamos para o futebol americano e para começar, a gente mata a saudade de vocês, que eu tenho essa saudade, imagino que vocês também, do nosso podcast do Pro Football comigo e com o Davis. Mas claro, é uma entrevista diferente, não é um podcast para falar de atualidades, falar da temporada, é uma entrevista com o Davis Chiodini para você conhecer um pouco mais sobre a história dele, principalmente na época que o Davis foi treinador aqui no Brasil. Então fique comigo aí pelos próximos 45, 50 minutos para a nossa primeira entrevista do Além das Jardas aqui no canal. E fica de novo o convite para você conhecer o Além das Linhas KTO, que o comentário está fixado, primeiro comentário, tem um link para você se inscrever lá e assistir outras entrevistas se você gostou desta. Bom, estou aqui. Faz tempo que a gente não faz live, hein, Davis? Agora que eu me toquei disso. Olá! Antes de Olá. mais nada, né? Não dormi com você, graças a Não, Deus. dormiu com a Charlotte e com a sua Charlotte, com a esposa. Isabel, É. né, A Charlotte obviamente. dorme na cama? Dorme. Charlotte, ela tem uma rotina muito curiosa, né? Primeiro ela sobe pelas 10 horas, 10 e pouco, a hora que a gente vai deitar, e ela dá uma agitada, porque à noite ela tem uma energia extra. Hum. Aí ela resolve descer. Aí ela vai tomar água e vai para debaixo da cama. Quando é por 2 da manhã, ela resolve que ela quer voltar para a cama. Como a Isabel parece uma geladeira dormindo, não acorda por nada, óbvio que sobra pro otário aqui pegar a Charlotte e subir, né. Hum. Ela dorme em 1 segundo de novo e eu aí tenho que pegar no sono, mas faz parte. Com a Chive aqui em casa é parecido, só que ela vem um pouco mais cedo. Vem umas 11 horas, aí ela tem o hábito de dormir na minha canela, aí eu acordo, aí eu quero mudar de posição, enfim. Ah, tem isso também, né. Somos pai de pets, David Chiodini. Exato. Agora mais felizes porque somos menos criticados graças aos papais É reborns, verdade, é né. verdade, é verdade. Muito obrigado aí todos as mães e pais reborn que acabaram atraindo a atenção do ódio das pessoas para os pais de pet ficarem tranquilos. Exato. Um grande abraço, um grande beijo para Chico Barney, né, Sem que dúvida. é um dos maiores comunicadores que esse país tem. Esse a gente brinca que a gente é agitador cultural, Chico Barney é profissional em Nossa. ser agitador cultural. Perfeito. Catarinense, Chico Barney, inclusive. Catarinense? Não sabia disso. Florianópolis. Não sabia. Florianópolis. Chico Barney É, é eu de já reparei que o Florianópolis. sotaque dele não é nem carioca nem paulista, eu não É, sabia de onde ele era. Não ele sabia é. que ele era Mas ele catarinense. não tem o sotaque clássico da ilha, né, o sotaque clássico da ilha, aquele arrastado, aquele S do pessoal ali que é açoriano, que a gente fala, do manezinho da ilha, mas ele tem um pouquinho puxado o cantado do catarinense. Davis, obrigado pelo seu tempo. Acho que tem muita gente que pediu pra gente fazer essa live junto, e é uma entrevista, é o spin-off do Além das Linhas, o Além das Jardas, que me dá a possibilidade também de fazer coisas remoto, né? O Além das Linhas tem um estúdio aqui em São Paulo e tal, acabou não casando a agenda e tudo mais, mas aqui a gente pode fazer a qualquer momento. Conseguirei Gui Cohen também. Estou em negociação de passe, né? Porque ele é árbitro, tal, um negócio mais caro. Mas Graças a Deus não era no mesmo dia que eu, né. porque o Davis não é muito fã de árbitros como um todo, Não. como um Mas um ex-treinador. beijo para o meu amigo Gui. A gente tem que esclarecer as coisas, ó, Gui Cohen é meu amigo pessoal, tá, Claro, só pra que as claro. pessoas fiquem claro, vou na casa dele, vem na minha casa, tá, quando vou a Curitiba a gente sempre sai juntos, é só Você brincadeira. chegou a estar como técnico em algum jogo que o Gui apitou? Não, não, não. Ele apitava mais regionalmente ali na no início, né, lá no Rio de Janeiro, ele morava em Petrópolis, ele veio pra Curitiba o quê? Faz uns 2 anos, imagino eu, tô Acho que é chutando, isso, talvez acho que é até isso. menos. E aí eu já tinha parado fazia tempo, né, não tive esse desprazer. Bom, esta bagunça, a gente vai ter inclusive no canal do Davis, fazer um anúncio aqui, a nossa tier list ou o ranking de novela? Ah, nós vamos macetar aquele ranking da Globo Da Globo, das 60 maiores novelas. Aquele tá muito absurdo. mal feito aquilo, a gente vai consertar aquilo em breve no canal do Davis, mas isso é uma entrevista, né, então vamos fazer como cara, vou te falar uma coisa, é muito mais difícil entrevistar quem a gente conhece
do que quem a gente não conhece, porque tem muita coisa que eu sei que às vezes o público tem curiosidade e como eu já sei, eu não vou perguntar. Então, eu tenho que fazer uma digressão aqui. Posso Para fazer um adendo? Primeiro, Pode. parabenizar pelas suas ótimas entrevistas no Além das Linhas. Muito obrigado, Davis. E eu quero falar sobre um personagem que teve lá que não assumiu um feito. Já sei quem é. Quem é o personagem? Tá? O nosso mini Galva, o grande Vinícius Moura, tá? Eu sou prova viva de Vinícius Moura sendo aplaudido e anunciado no Estádio do Nacional, copinha, Verdade. um dia à tarde, Nacional e Vasco 0-0. Quiserem procurar nos registros, vocês vão ver que teve esse jogo, tá? E se quiserem, contatem Leonardo Sasso. Leonardo Sasso estava comigo, Rodrigo Lazzarini estava comigo, Temos todos testemunhas. temos testemunhas, o Nacional de pé aplaudindo o Vinícius Moura. Tá? Então, eu não entendo o porquê, eu entendo a timidez, né? Mas o rei foi feito para ser aplaudido. É verdade, é verdade. Vinícius Moura é uma pessoa muito tímida, muito humilde, no sentido de não espalhar os seus feitos, mas vocês podem olhar a grade da ESPN, só tem jogo grande com o Vinícius Só Moura. jogo grande. Campeonato italiano, se não tiver jogo grande, não tem Vinícius Moura. Não tem, não tem. Então, Coisa impressionante. Bom, a gente tá brincando também, porque a gente é muito fã do trabalho do Vini, que é um cara muito estudioso, muito. Qualquer esporte que ele faça. Fazer um adendo, o Narda é assim também. Os dois, qualquer esporte que eles peguem, eles estudam, eles fazem com carinho, com respeito, então fica a nossa menção aqui. Davis, vamos começar, vai? Então, 5 minutos aqui enrolando, falando bobagem, nós dois. É, vai ser a entrevista inteira no final. Né? no podcast era assim, né? A gente dava aquela maciada, o povo reclamava pra cacete, falando, vocês não querem falar de futebol americano. Mas vamos lá, falar de futebol americano. Como que você conhece o futebol americano, Davis? Cara, minha primeira lembrança do futebol americano ela é bem vaga. É nos tempos da famosa faixa nobre do esporte, né? Eu lembro de ouvir o Luciano do Vale explicando a regra, a dinâmica do jogo, e ali eu entendi. Eu gostava muito do esporte, sempre gostei muito. E assistia, eu era um grande fã da Band, né? Na época, Bandeirantes, no caso. Eu era aquele. A TV ela era bem restrita ali nos anos 80, começo dos anos 90. Para quem era mais pobre que nem a gente, assim. Então, era 4 canais. E a Band. 4. Aqui em Santa SBT, Catarina. não tinha Record aí? Aqui não pegava Record, aqui pegava TV Manchete É Globo, Manchete, Band e e SBT, é SBT. verdade, 4. É. Era pelos números, né? 4, 7, 10 e 12. A Band era o 10. Aí depois a Manchete sai, a Record entra e vem Rede TV. Aí fica 5, assim. Mas aí já tá começando a ter mais parabólica e tal, já Uhum. começa a ficar um pouquinho mais fácil. Mas a Bandeirantes era a grande forma de se informar sobre esporte, porque a Globo ela sempre teve teve bastante esporte, mas ela tinha muito entretenimento no meio, né? Longos períodos de entretenimento com programa de auditório no domingo, com jornal, com novelas e tudo mais. Então a Bandeirantes era o nosso canal do esporte. Então eu me lembro assim, lembro dele falando no nome do Damarino, mas assim, se eu disser que eu assisti o jogo, que eu sabia, fazia ideia quem era, não lembro. E aí um belo domingo de 98, sem nada para fazer, fevereiro, liguei a TV, aí já numa outra condição, já com parabólica, com TV por cabo, e era por cabo mesmo. Era cabo, é. Aí eu acabei assistindo o Super Bowl 32. Entendia patavinas nenhuma, sabia dessa dinâmica do jogo, como funcionava, dos downs, as jardas e tal, mas entender, tipo, quem é bom, quem é ruim, não fazia nada. E eu lembro que os Packers eram os favoritos. Tá? Eu falei, vou torcer para esse outro time aí. E era o Denver Broncos. E aí tem uma performance magistral do Terrell Davis naquele dia. Os Broncos vencem o primeiro Super Bowl do John Elway. Tá? Vou dizer que é o primeiro jogo que eu assisti, acho meio exagero, porque eu já tinha visto uns pedacinhos de outros e É o primeiro que tal. você prestou atenção, acho que dá pra falar dessa Isso, forma. que era um domingo à noite, não tinha nada para fazer, sabe? Não tinha aula ainda, não tinha começado a aula nas segundas-feiras. Então assisti, e ali eu comecei a me interessar. Obviamente o acesso à informação era mais complicado, né? Então teve períodos ali que eu acompanhei menos, períodos que eu acompanhei mais. Eu lembro de ter ficado bastante empolgado naquela temporada que os Rams venceram com o Kurt Warner, o Greatest Show on Turf, porque era muito diferente para mim de tudo que eu tinha visto, né? Eu estava muito acostumado com aquele I-formation, running back, fullback e tal, e pouca movimentação antes do snap. Ali meio deu uma explodida na minha cabeça, e aí foi crescendo a paixão pelo esporte. E aí, no início, 2025 a gente pode usar essa expressão, aí no início do século,
Tá velho, hein? Literalmente. Tá velho. O cara tá começando a completar um monte de coisa, 25 anos disso, 25 anos daquilo. Aí eu olho e falo, puta, mas não faz sentido, 25 anos. Mas aí eu lembro que 25 anos é 2000, né? 2000, cara. Tipo, Loucura. loucura isso. Que novela passava em 2000? Laço de Vamos Família. ver. Laço de Família, 25 anos, cara. É verdade. Laço de Família. A estreia do Josh Allen da dramaturgia. É, o grande Reinaldo Gianni. Giannichini. É, o grande Gianni. Novelas de 2000. Ai, ai. É E isso. aí, mas você já assiste a temporada de 99 entendendo esses conceitos? Tipo, Não, não, formação. Mas, não, mas não. dava pra perceber que era algo diferente, aquele time dos Ramsey. Sim, e eu sempre gostei muito dessa parte tática de qualquer esporte, assim, sabe? Sempre achei que a tática, sem tática, ser só um bom atleta. Em qualquer esporte eu acho isso, tá? Sem a parte tática, ser só um bom atleta. Então, assim, eu tentava entender. E aí, óbvio, os comentaristas iam falando um pouquinho, aí você vai aprendendo um pouquinho, aí você entendia, ó, o cara tá livre. Aí entrava o replay da TV americana, e desde sempre eles têm esse costume, marcar, né? Coisa que infelizmente a gente não pode fazer na tela, precisa esperar a geração de imagem, Isso aí é mas. o meu sonho, cara, mas é Oh, uma meu também. logística muito complicada. Eu já Ah, tentei de não, tudo tem. quanto é jeito, mas é uma logística que, infelizmente, não tem como a gente fazer por conta disso aí, Davis. Principalmente, né? Porque a gente não sabe que imagem vai entrar. Exato. E a gente também tem questões que eles não liberam, né, que a gente também não pode desenhar na Às vezes, tela e tal, exato, também tem isso, mas direito das enfim. imagens, enfim. Então aí sempre ficava mais fácil de entender, né. Ah, o cara grifou o cara aqui e fez uma seta para baixo, quer dizer que ele foi para o lugar errado, se a bola foi lá em cima. Então você vai começando a perceber as coisas. Por que que fez isso? Aí o que que é um play action? Você vai começando a perceber, entender. E aí vem aquela questão da curiosidade de cada um, de quanto cada um quer entender um pouquinho mais ou não. E aí com o advento da internet, as coisas foram aos pouquinhos ficando mais fáceis para se entender, né, para se procurar e tal. Que tipo de conhecimento você acha que diferencia um fã que mergulha, um cara mais hardcore, de talvez um fã mais casual? Que coisa que você bate o olho e fala, tipo, um comentário de um fã mais hardcore, assim, algum conteúdo seu que você fala, puta, esse cara, ele knows ball, tipo, ele sabe de bola. Principalmente quando o cara só não replica uma narrativa que está amplamente massificada e que por vezes não é real, né. Eu falo muito assim, eu vejo muito na época do draft as pessoas falando: "Ah, ele não faz bem a progressão. Ah, ele não lê o jogo", né. Mas ninguém diz o quê? Quando? Aonde? O que que você viu que ele não faz bem? Mas quando vem alguém que fala: "Olha, eu acho que aqui ele comete esse tipo de erro por causa disso, disso e disso", aí me abre os olhos, sabe, me abre um pouco os olhos, Quando é assim. algo mais concreto, né? Isso, isso. Que é muito simples falar: "Ah, ele não faz bem a progressão". Tá, mas qual é a cobertura? O que que você leu aqui? Sabe? E aí é aquela coisa que eu falo. E não tem problema não saber, sabe? E também falar, às vezes replicar, não é problema. A questão é, tipo, que saber futebol americano dá trabalho pra cacete, cara. Dá trabalho pra cacete, Eu tá. considero que eu não sei o suficiente. Eu acho que eu nunca vou Não, sentir acho que eu que sei o ninguém sabe o suficiente. suficiente. Mas esse é um esporte que me cativa, porque ele É tá desafiador. constantemente humilhando a gente, né? Primeiro porque ele muda muito de um ano para outro, ou de 3 anos em 3 anos, é uma coisa muito louca. E, cara, é impressionante como eu nunca vou sentir, cara, que eu sei o suficiente. É engraçado porque eu olho pra trás. Esses dias eu assisti uma live minha de Madden de, sei lá, 6 anos atrás. E aí eu olhava assim, cacete, eu não entendia bosta nenhuma. Eu achava na época que eu entendi um pouco. Então eu sempre quero ter esse sentimento, tipo, daqui 5 anos olhar e falar, puta, em 2025 eu não entendia bulhufas e agora eu entendo mais. Eu acho que o futebol americano ele me cativa, não sei se foi assim com você, porque é sempre uma corrida eterna, assim, é sempre Ah, o pote no final do arco-íris que eu nunca vou conseguir chegar. Isso me deixa sempre motivado ano a ano. é uma coisa que te alimenta, né, que te deixa com fome. Mas eu falo também que existe uma coisa no futebol americano que, para quem quer entender futebol americano, que às vezes as pessoas querem aprender de forma errada. Hum. Porque às vezes elas estão preocupadas em saber um nome, em saber uma coisa X, quando basicamente elas precisam entender um conceito. Quando elas entendem o conceito realmente, não um conceito de ataque, nada, o conceito de como funciona uma coisa, as coisas vão simplificar
e vão ficar muito mais fáceis de entender. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Quais são as fraquezas da cobertura de zona? Você vai me dizer qual cobertura? Qualquer cobertura de zona. Quais são as duas fraquezas das coberturas de zona? O espaço entre elas. Exato. Entre elas, e colocar 2 jogadores na mesma zona, obrigando o defensor a tomar uma decisão. Simples. Qualquer. Não, duas rotas. Isso. 2 jogadores obrigando... sim, 2 jogadores do ataque, sim. Tipo Isso. um conceito smash, que o cara tá no flat, ele tem que decidir. Tá. Tem que decidir. Qualquer cobertura. Cover 2, cover 3, cover 4, cover 6, qualquer uma. Não importa. Isso são fragilidades. Aí, lógico que você vai ter especificidades dentro das duas. Mas, assim, se eu tenho uma cobertura com 2 safeties, os safeties vão pro lado, Pra obviamente fora da hash, o meio do campo. Perfeito. Meio do campo. Se eu protejo o fundo do campo, obviamente a parte da frente. Então, o que eu digo sempre às pessoas é, não se preocupem tanto com a nomenclatura. Aqui ele rodou uma cover 3 bus cloud. Você precisa entender o que o cara tá fazendo. Onde tá a fraqueza, por que ele falhou, sabe? Aí depois você vai entrar. O problema é que às vezes as pessoas querem molhar a cintura sem ter molhado os pés, não tem como. Ou decorar alguma coisa assim, tipo, cover 2, o meio do campo tá livre. Mas às vezes não, às vezes é um disfarce, às vezes o safety vai pra dentro da hash. Vai rodar, às vezes você vai ter um tampa 2 que o linebacker vai recuar bem. Vai recuar, exato. Então, assim, o aprender futebol americano não é tão complicado quanto muitas pessoas tentam te fazer acreditar. Só que exige tempo, paciência no processo e repetição. O brasileiro odeia repetição por si só. A gente odeia a repetição, sabe? O futebol americano exige que você repita. Eu acho que não só, cara, o futebol americano. Eu acho que tudo que é complexo, você tem que mastigar de pouquinho em pouquinho e é repetição. Vou dar um exemplo de algo que não tem nada a ver com o futebol americano que eu tô fazendo. Você sabe, mas eu falei brevemente para o público. Tô aprendendo violino, que talvez seja o instrumento mais difícil que exista. E que harpa dizem que é mais difícil, mas... Tem um amigo meu que resolveu o primeiro instrumento musical dele ser gaita de boca. Parabéns. Olha, muito fácil. E, cara, é pura repetição. É pura repetição, cara. É tipo... escala, arpejo, papapá, mano, tem que fazer 3 vezes seguidas sem errar, e aí você passa pra próxima, 3 vezes seguidas sem errar, e passa pra próxima. Não é ficar tocando música lá, achando que você tá, tipo, só tocando, só a parte prazerosa. E na verdade, eu sinto que, eu não sei se as redes sociais que fizeram isso, se essa explosão de dopamina, de Reel, de TikTok, mas eu tô sentindo que a sociedade como um todo, ela tá querendo fazer cada vez menos o que ela não gosta. Totalmente, né? Tipo, o que é chato, tipo... Mas que é parte do processo. Que é parte do processo, exatamente. Que é parte do processo. Que gatilho tático, não sei se tático, mas que gatilho você acha que é positivo para uma pessoa clicar algo dentro dela e ver o futebol americano para além de quarterback, de passe, de touchdown, de ponto no fantasy? Eu acho que quando ela consegue entender que é uma engrenagem complexa, sabe? Que é uma engrenagem maior. Tem uma frase, eu não lembro, eu acho que, não sei se é do Bill Belichick, de quem que é, cara. É de um grande treinador que fala assim, não adianta eu ter muitos talentos se eu não consigo colocá-los todos na mesma página. É do Pete Carroll essa frase. Eu posso ter 11 grandes jogadores, mas se eu não colocá-los na mesma página, eu vou ter 11 erros. Tá? Imagina você ter 11 erros do futebol americano, você está perdido. Então isso fala muito sobre a engrenagem do futebol americano. Ontem mesmo eu fiz um vídeo pro grupo de membros do meu canal, que desenhando um conceito do que o Josh McDaniels com certeza vai usar, um levels e tal. Tá? E aí alguém me falou assim, pô, é incrível como uma jogada desenhada, é complexo desenhar uma jogada. Não é só ir lá e colocar. Tudo tem um porquê. Cada vez que você faz uma coisa ao esmo no futebol americano, você perde uma oportunidade de pontuar. Se você perde uma oportunidade de pontuar, você perde uma oportunidade de ganhar, porque é um jogo decidido no detalhe. Então, quando a pessoa ela consegue entender isso, que todas as peças da engrenagem elas têm um porquê, seja movimentações, sejam peças mesmo dos jogadores, ou o que elas fazem em cada jogada. Às vezes a gente olha um exemplo, né? Um jogador de miolo de linha. Pô, ele teve poucos tackles, ou ele não teve tanto sacks. Acho que o Quinnen Williams é um bom exemplo nos Jets. A gente não sabe que ele está protegendo os linebackers. Ele está obrigando 2 jogadores a bloqueá-lo para os linebackers poderem transitar. Assim, nenhum jogador chega no linebacker. Né?
Então é um trabalho de equipe que muitas vezes o ego vai ficar de lado, o número vai ficar de lado, e quando você para olhar o jogo e entender melhor, você vai ver quão o Quinnen Williams, que não teve estatísticas, é tão importante ou mais que o CJ Mosley que estava atrás dele, ou o jogador que estava. Então acho que esse é o grande clique das pessoas, quando elas começam a entender que a engrenagem é maior, sabe? Que elas começam a entender que aquilo tudo gira, e eu acho que isso faz um boom na mente delas. Não tem volta, cara. Não tem volta. Charlotte tá querendo participar aí, hein? Não tem jeito. Ela tá lá. Isso que eu tô com a porta fechada. Você quer que eu feche lá, Não, que eu fica coloque ela? tranquilo, tô brincando. Nem mal dá pra ouvir aqui. Eu tô com um fone aqui, mas as pessoas em casa não vão ouvir. Eu acho que o grande exemplo que eu usava, que é lógico um extremo, é o Aaron Donald, que eu lembro que muita gente falava, pô, mas os Rams não investem em linebacker. Pô, investir por quê? Gastar dinheiro em linebackers, tem o Aaron Donald ali, comendo espaço pra cacete, protegendo os linebackers. O linebacker é apoiador da linha, você tem o Aaron Donald, você precisa apoiar menos, né? Sim. Então, eu acho que é um Não exemplo dá pra disso pagar de... tudo. Exato, não tem como. Os 49ers conseguiram brevemente meio que pagar tudo, mas porque o Brock Purdy ganhava $1 milhão por ano. Então, agora não vai ser mais o caso, inclusive, né? Em breve. Mas E enfim. os contratos bem feitos dos 49ers agora, né? Bem feitos em termos de estrutura. Isso é uma coisa que a gente pode até falar mais sobre. Eu ia te fazer a pergunta, qual que é a maior mentira que é espalhada sobre a NFL? É a média contratual ser a única coisa que as pessoas olham? Ou você pensa Com alguma outra certeza. coisa? Com certeza. Pega o contrato do Derrick Henry, que ele ganhou agora. Não tem importância nenhuma a média, sabe? Basicamente, os caras colocaram um pouco de dinheiro garantido para ele esse ano, o que é justo. Garantiram ele para 2026, o que eu acho um tanto quanto questionável, mas também não acho o fim do mundo, porque é um Não. cara que realmente ele é fora da curva, e a gente tem que entender fora da curva, eu digo no sentido físico, sabe? No sentido de lesões e tal. 2027 ele é um corte super fácil. Mudou basicamente que eles colocaram um pouquinho de dinheiro. O que importa para mim é dinheiro garantido e cap hit. Cap hit, quanto você custa na folha do time. Tá? Dinheiro garantido, quanto vai ser gasto com você de qualquer forma. Independente, exato. Não é isso, cara. Exato. É só olhar o exemplo do Deshaun Watson, né? A situação de Cleveland não é a média do Deshaun Watson que ferra os Browns nesse momento, é o dinheiro garantido, que é quase 100%. Né? Então, é bem por aí. E a maior mentira tática? Pô, maior mentira tática. Você acha que é vendido como uma fórmula mágica e que, no fundo, não é tanto assim? Eu acho que a maior mentira tática é achar que todo mundo tem que replicar o que dá certo para um time. Não tem como, sabe? Eu acho que é muito. As pessoas falam, vejam os Eagles, eles estão correndo bem com a bola, Todos tem os que times têm que correr com a correr bola para agora. vencer. Não, e o Vencer Super oposto Bowl. também. Não, tipo, se chegar um time com, sei lá, nada de jogo terrestre, não necessariamente também isso vai ser a resposta. Uma que me cansa muito é defesas, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Essa me cansa muito, sabe? Aí vão usar como exemplo os Eagles venceram esse ano, porque a defesa era muito Porque o forte. Saquon Tá, tá, Barkley não era ninguém. A dupla de wide não, receiver dos Eagles é péssima, né? não, Eles não ganharam o campeonato também. o Mahomes ganhando 2019, 22, tá? Não era uma super defesa dos Chiefs. A 23 foi muito bem, mas a 22 era uma ótima defesa, mas, tipo, olha o ataque, as explosões ofensivas, tá? Então, assim, claro que ter uma grande defesa é importante, mas essa me cansa muito, assim, um clichê que tá muito batido, que já não é mais Eu acho real. que cada Pode vez ter... menos. Eu vi as pessoas usando muito essa. Acho que pra mim tem algumas que me incomodam. Tipo, o time tinha ele alto no board. Como se isso Com justificasse qualquer decisão. Tipo, mas o time tinha alto, né? Então a gente tem que só ver o que tá acontecendo. faltava eles ter pego um jogador que eles não tinham alto, né? Pois é, né? Seria esquisito. Deixa eu ver qual outra que eu olho e falo, puta. Do draft é uma coletânea, né? Eu gosto As chamadas são ruins, pra isentar o quarterback sempre. A carta saia livre da prisão do banco imobiliário. Não, as chamadas são sempre ruins. E, Quais? e não só o quarterback, né? Por exemplo, a galera tem um bode com screen pass, né? Eu sou um fãzaço de Pô, screen eu não pass. entendo isso, cara. Eu não entendo. Eu já vi isso aí muitas vezes. O screen é horrível. Por quê? Mas, assim, qual é a justificativa? A galera, por exemplo, eu vejo no meu canal muito que o pessoal fala: o Andy Reid chamou o screen numa 3ª para 8. Aí você vai ver a conversão dele de screen é altíssima. Galera, às vezes tem que entender uma coisa. Às vezes você só não quer correr risco, você não quer dar bola para o adversário
na beira da sua endzone. E por outras vezes, eu acho que o povo esquece um pouco de culpar quem é culpado, que é o jogador, cara. Por muitas vezes é o Ou às jogador. vezes dá o mérito para outro time também. Exato. Defesa parece que nunca faz boa jogada. Às vezes Nunca dá o faz, mérito para outro nunca faz, time. nunca faz. Pô, teve um lance que eu até comentei, cara. Foi num jogo que eu comentei, até alguém me mandou uma mensagem dizendo: "Pô, parabéns, primeira vez que eu vejo isso e tal, blá-blá-blá". Enfim, eh, cara, basicamente foi o deck que foi interceptado, acho que foi contra os Lions. O Brian Branch, ele finge que vem pra frente, e aí Uhum. ele vai e corta a rota corner, e pega a interceptação dentro da endzone. Eu falei: "Cara, aqui o deck, claro que ele é responsável por lançar essa bola, mas o Brian Branch enganou ele perfeitamente, cara. É mérito dele aqui, É sabe?" na endzone essa jogada, não é? Acho que eu Isso, lembro, isso. eu lembro que jogada é. Foi no Foi Thanksgiving, essa não. lavada que os Lions deram nos Tá, Cowboys no lembrei, último ano lembrei aí. dessa jogada. Perfeito, exatamente isso. Eu O Branch ele faz a isca e o deck acaba é. mordendo, vamos dizer assim. E aí, então, cara, outra coisa é o screen pass que eu estava falando. Gente, futebol americano é mais que X and O's, é execução. Você pode ter o melhor sistema, se você pode fazer o lance, chamar o screen perfeito, a movimentação ser toda perfeita, mas se o seu guard perder o bloqueio no linebacker, ele vai chegar no running back. Então, assim, futebol americano é muito mais execução do que qualquer outra coisa. O Sean McVay fala muito sobre isso, por isso que eu sou muito fã dele, porque eu acho que ele fala, tentam pintar um mundo de complexidade, mas não executam bem. Eu prefiro ser mais simples e executar melhor. E tem screen pass também que vira big play. Tem touchdown do Derrick Henry em Claro, Tennessee, que era screen, por exemplo, que ele é recebe a isso, bola e cara. corre o campo inteiro. Então, é bem por aí. Eu também nunca entendi muito esse ranço com screen. Eu acho que se não houver, por exemplo, algo que foi falado bastante nos últimos anos, e foi falado sobre o Bo Nix em Sim. Oregon, foi falado muito sobre o Mahomes no ano passado, sobre o Brock Purdy em 23, essa questão da porcentagem de passes atrás da linha. Mas aí é olhar para ver se está funcionando e, principalmente, tem outras alternativas. A gente viu, por exemplo, no jogo contra os Chargers, o Xavier Worth em profundidade. Existem outras alternativas, né? Quando executa outras coisas, executa bem? É isso, é isso. É exatamente isso, essa é a minha visão. O Brock Purdy ano passado em profundidade, por exemplo, não foi tão bem. Jordan Love. Então, Jordan Love já foi melhor em profundidade que em passes curtos. exatamente. Eu acho que é ver a foto inteira, né? E nunca só fatiar. Você falou do Ô, McVay? Diga, só desculpa. para complementar, Curti, a gente fala muito isso, né, mas é bom sempre trazer para o público, os números eles não vão te contar uma história inteira. Nunca, nunca, nunca na NFL. Os números eles vão te contar uma parte, eles vão te servir como alerta, eles vão às vezes confirmar alguma coisa que seus Uma olhos estão faísca. vendo. Ou às vezes uma Isso, faísca para você ir i atrás de alguma coisa. isso, mas eles nunca vão te contar uma história inteira. Eu vou dar o exemplo mais patético possível, mais, assim, corriqueiro que deveria ser, que para mim é uma estatística que já deveria existir. Quantas interceptações são na conta do seu quarterback? Que no beisebol existe, que é a corrida merecida e não merecida. Imagina eu colocar, uma interceptação que o cara lança a bola nas 2 mãos do wide receiver e o wide receiver joga para baixo e eu dizer: "O cara saiu com 2 interceptações do jogo", sabe. Então, assim, lembre-se, os números nunca vão contar a história toda, cara. Essa é uma estatística que demorou para de alguma forma, a NFL buscar, porque o beisebol já tem. Mas como que eles vão saber? Muito simples, tem o erro. Se o cara anota a corrida em função do erro defensivo, não vai para conta do arremessador. Exato, não tem Se é um drop, não deveria ir para conta do ou faz uma estatística separada. Aquele o ano, sec a gente já faz. tem, né. O sec a gente já tem. O SEC a O gente já sec tem. que é na conta do quarterback. O SEC a gente já tem. E no ano que o Dak liderou a NFL em interceptações, eu fiz questão de ver todas as interceptações do Dak e tinha umas 3 ou 4 que não era na conta dele. É Assim, verdade. objetivamente não era na conta dele, era drop do Noah Brown, era alguma cagada que aconteceu que, assim, não era na conta dele. Só que o que ficou foi o número, liderou a NFL em interceptações e tudo mais. David, você falou de McVay e tal. Eu queria saber como que você virou técnico, porque, bom, pra quem não sabe, muita gente deve conhecer o Davis aqui do YouTube, deve conhecer, claro, da ESPN, deve conhecer do Pro Football, mas você foi treinador bastante tempo aqui no futebol americano no Fui, Brasil, em Santa Catarina, né? foi de 2008, metade de 2008 até 2017, até novembro de 2017. Treinei o Corpa Búfalos e o Joinville Gladiators em períodos intervalados. E como Então, começou cara, isso? começou assim, eu estava procurando alguma coisa para me incomodar, né.
Porque, assim, eu tô sempre procurando alguma coisa para me incomodar, né, eu não consigo ficar parado, eu tenho esse problema. Eu falo: "Não, esse off-season eu não vou fazer nada". Que Aí você daqui tá a pouco fazendo nesse aparece um off-season? cara, tô com projetos, que nem diriam Projeto? uns projetos aí com o meu amigo Joel Paviotti, lá do Iconografia da História, estamos desenvolvendo algumas coisas. Tô com primeira mão aqui, o meu canal de futebol foi para o ar, o Toque Me Futebol? Voe, Sério? sim, Mas aqui no foi. YouTube? É no YouTube. Ainda tô não divulguei muito ainda, porque ainda tô criando conteúdo, vai ser um canal que vai ter algo shorts do dia a dia, né, contando algumas coisas que aconteceram no dia a dia, aí vai ter um vídeo de análise, geralmente na segunda, depois da rodada, às vezes quinta também, e algum vídeo contando alguma história e tal, que aí é com o meu amigo Plínio, que é o nosso editor, e Torcedor do meu Tennessee sócio Titans. torcedor, um dos poucos que eu conheço, tá. Mas tá no ar o Toque Me Voe, tá, Depois você e manda o tá link, eu legal. coloco na descrição pra quem quiser já se Boa. inscrever, conhecer tudo mais. Mas conta do 2008. E aí, cara, eu como sempre procurando algo para me incomodar, descobri que o Campeonato Catarinense de Futebol Americano seria o primeiro Campeonato Catarinense full pads, porque o que acontecia antes, o pessoal jogava sem, né, sem proteção e tal. Falei: "Pô, Uhum. agora futebol americano aí vai ser legal, né". E o time da minha cidade, Jaraguá Breakers, que depois iria ser campeão nacional em 2014, 13 ou 14, agora não recordo, estava fazendo uma seletiva, mas eu não queria jogar, eu já, pô, 2014 eu já estava com 80, 92, 93, beirando aí os 30, né, eu já não não queria jogar, né. Espera aí, 80, 93, 2003, não, eu já tinha 2008, né, que 2014? 2008 eu já estava começando a caminhar para os 30 e tal, já não tinha, mas eu queria, colaborar de alguma forma, e aí eu já gostava dessa parte tática do jogo, do futebol americano. Ali em 2008 a gente já tinha mais acesso à internet e tal. Já tinha o Florida Gators, que já tinha explodido minha cabeça também, né? Que ali eu entendi que o futebol americano podia ser muito mais simples. Eu sei que existe muita resistência ao Urban Meyer, e eu entendo Por perfeitamente. Eu acho conta ele uma da pessoa. NFL e como pessoa, mas no college, É, cara, do Alex Smith aos Gators, ao High State, é um dos maiores treinadores do college. É que a o maior pessoa não treinador e ajuda, uma né? das maiores mentes assim ofensivas. Costumo dizer que, deixando a pessoa de lado, talvez o ataque que mais me influenciou na vida, os conceitos que mais e principalmente a forma de enxergar futebol americano. Futebol americano é simples. Eu gosto desse termo. Futebol americano é simples, ele não é simplório. São Uhum, duas coisas bem diferentes. Eu uhum. sempre falo isso. E, e ali eu fui e, ó, falei, pessoal, eu não quero jogar, tal, mas se eu puder ajudar na comissão técnica, o pessoal lá me recebeu super bem, falou, não, legal, ajuda a gente aqui na parte ofensiva e tal. Só que, se os equipamentos são difíceis de acesso hoje, vocês imaginem em 2008. A Aconteceu vantagem que é o que o Jaraguá... dólar era mais baixo, né, mas o Mas acesso era muito o difícil. acesso era muito difícil, sabe? Não tinha nenhum fabricante de nada nacional, absolutamente nada, nem luva, sabe? Então era tudo muito complicado. Essa questão também de comprar fora não era tão fácil que nem é hoje, né? Hoje é muito mais fácil, né? Então, o que aconteceu? Que o Jaraguá Breakers acabou não conseguindo comprar os equipamentos para aquele ano. E aí alguns atletas foram para o Joinville Gladiators. E eu fui convidado para ir. E aí eu fui. E aí eu comecei como coordenador ofensivo e depois me tornei head coach no Joinville Gladiators. Fiquei lá a primeira passagem até meados de 2011, tricampeão catarinense. Chegamos a uma semifinal de nacional, perdemos para o Croco na prorrogação. Aí, em 2012, eu vou para o Corupá Búfalos, fico até 2013, um título estadual e um vice, uma sapatada, né, lá em São José em 2013. Aí volto para o Gladiators, mas aí é um ano bem complicado para mim, que eu acabo tendo um acidente, acabo perdendo uma parte da temporada e tal. Volto para Corupá em 2015 num projeto completamente diferente. E talvez o projeto mais divertido que eu tenha participado, que era reconstruir um time. Tipo, aqueles veteranos, todos de 2012, a maioria tinha se aposentado. Eu cheguei lá, acho que tinha 5 ou 6 caras que já tinham jogado uma partida de futebol americano. O E eu resto cheguei teve que ser faltando. do zero. E eu chego faltando, sei lá, 2 semanas para começar a Copa Sul. E aí, o primeiro ano a gente é vice-campeão. Aí, 2016, a gente tem um erro de planejamento para mim, que é tentar jogar 2 campeonatos, o estadual e a Copa Sul. Isso, a gente vê que não tem peças. E aí, 2017 é o meu derradeiro ano, eu já tinha decidido. E aí, meu último jogo é o título da Copa Sul de 2017. Título esse conquistado com um bloqueio de extra point, faltando 20 segundos para acabar o jogo, O talvez. extra point era pra empatar o jogo, e aí teve o Era. bloqueio e vocês ganharam.
Exatamente. Caramba. E o título catarinense 2012 foi ganho com um field goal faltando 13 segundos. Jogos emocionantes. Qual que é o seu jogo favorito como treinador? Meu jogo favorito como treinador? Pô, é difícil não falar de título, né? Desses jogos de Sem título, mas contar título. curiosamente. Título. Hã? Sem contar título, vai, pra gente dar um Não, mas mergulho. não, pior é que não é nenhum de título mesmo. Hum, É semifinal da Copa Sul 2017, vitória sobre o Itajaí Dockers. Tá? A gente enfrentou o Itajaí Dockers na primeira fase. A gente teve um problema muito grave no meu quarterback titular, quebrou o pé, faltando, sei lá, 2 semanas para começar a Copa Sul. E, cara, a realidade do futebol americano é que você não tem tantas peças assim no Brasil. E aí eu tive que buscar um quarterback que estava aposentado, o Elton. Né? Então, até ele pegar ritmo, entender o sistema e tudo mais, a gente demorou um pouquinho. E aí a gente perde lá em Itajaí na primeira fase. De falar assim, foi um jogo duro, mas eu achei que em alguns momentos a gente podia ter vencido, mas enfim, quem levou quem foi melhor. E aí a gente fica numa situação bem delicada, sabe? A gente precisava vencer para ir para o Wild Card. Aí a gente vence, vai para o Wild Card, vai a Ijuí. O Drones tinha o melhor ataque da temporada na Copa Sul. A gente vence lá, controla o jogo 34-14. Só que eu faço uma mudança que é muito interessante ali para os playoffs, né? Que acho que surpreende muita qual que é? gente. Jogava muito personnel 11, né? Só que eu precisava fazer a bola chegar na mão dos meus jogadores mais rápidos, sabe? O meu quarterback corria bem com a bola, o meu running back era bom, e eu tinha um wide receiver, o Johnny, camisa 13, que era muito rápido. Mas eu estava com muita dificuldade de ter ritmo nesse jogo aéreo, tá? E por muitas vezes eu acabava ficando em buracos ofensivos. Eu pensava, eu preciso fazer que o Johnny tenha mais toques na bola. E aí o que eu faço? Eu mudo o Johnny de wide receiver, que ele jogava muito no slot, para um running back. Ele vira um running back e eu passo a jogar com uma split formation. O que é uma split formation? Só vou tentar explicar aqui com os dedos. Quarterback, um running back num lado e outro running back no outro. Shotgun quase o tempo todo. E aí a gente cria quase um triple option ali, cara. Muitas vezes o fake para um running back, quem corria era o outro. Muitas vezes os running backs lideravam e quem corria era o QB. E por aí vai. E a gente faz isso nos playoffs. E acho que a gente surpreende muita gente. E aí esse jogo, Itajaí, cara, eu não tenho nada contra ninguém lá que era do Dockers. Conheço muita gente que é de lá. Mas eu acho que teve uma certa soberba do lado oposto. E eu já caí por soberba no futebol americano, tá? Já caí por soberba. E eu sei que a soberba, ela custa caro. Tá? Tinha banda, tinha não sei o que, sabe? A gente chegou lá, era um clima meio de festa para o Itajaí Dockers confirmar a passagem para a final. E a verdade é que a gente amassou eles. Nossa primeira campanha leva 7 minutos e meio e termina em touchdown. Sabe? Eles simplesmente não conseguem parar a gente. A gente correu com a bola muito bem. Quando precisou passar, passou muito bem. Foi eficiente, teve o controle do placar o tempo todo. E saiu de lá com uma vitória, assim, acho que foram 11 pontos de vantagem, mas o jogo teve sob nosso controle o tempo todo. Eu acho que esse é o jogo que eu mais gosto. Qual foi a reação do Johnny quando você chegou para ele assim, ó, beleza, você é wide receiver, mas você vai pro backfield? Cara, não sei se eu me lembro. Acho que o Johnny falou ok. Acho que porque eu não era muito... Democracia, assim, não era muito meu forte, não. Sabe? Ué, mas tem que ter comando. Não, mas assim, eu sempre fui um cara que eu sempre... Nunca fui carrasco, mas eu também, a democracia dentro do grupo, ela ia até a página 2, sabe? Tipo, algumas coisas eu dava liberdade de escolha. Ah, eu não quero jogar aqui. Então tá, então o outro vai jogar. Mas o Johnny, Quando foi o... o Johnny ele gostava da bola, tá? Ele queria mais toques e ele ia ter, né, queira ou não. Ele, por exemplo, eu usava ele às vezes em situações de terceiras descidas, e é engraçado que ele era pequenininho, não era um cara grande. E o Johnny falava, não fuma, para de fumar e tal. Ele não era um atleta, se você olhar, sabe? Aquele cara que você olha e diz, esse pancetinho aí e tal. Mas ele era explosivo, ele era muito rápido. Então, terceiras descidas de blitz, às vezes eu colocava ele como blitzer, cara, sabe? E ele gostava da bola, ele gostava de ter a bola, ele gostava de estar lá. Então era um cara que tinha paixão pelo jogo, o Davidson, que era o outro running back, outro cara que gostava de ter a bola, sabe? Os meus caras de linha ofensiva,
eles bloqueavam pro passe para proteger o quarterback, mas eles gostavam do run game, eles gostavam desse power game, Uhum. sabe? Geralmente o jogador Banjo. de linha ofensiva gosta do jogo terrestre É, bastante por conta disso, né? e a gente não eu cortei qualquer zona, a gente usava power, 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 power option, sabe? Então, assim, para eles era mais fácil, menos passo lateral, mais passo vertical, mais Moller. Então, acho que ali eles aquilo ali bateu muito forte ali nesses caras, sabe? 2 e 2, Banjo, Mamutão, os caras que gostavam muito, assim, Muriel, gostavam muito de bloquear. Então aí a gente conseguiu emplacar esse ritmo ofensivo. Depois que você aposentou, teve alguma vez que você chegou muito perto de voltar a ser treinador? Ou Não, você estava em paz com a decisão, olhou pra cima e falou: Deus, acabou, é isso. completamente em paz com a minha decisão. Minha vida pessoal pedia que eu parasse, né, e em nenhum momento teve pressão da minha esposa, nada, nada disso, sempre me apoiou, pelo contrário. Mas a minha vida pessoal exigia que eu tivesse um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de qualidade para mim. Ah, eu muito. Não é aqui querer me glorificar, eu não tenho isso, ninguém me obrigou a ser treinador. Então, se eu estava lá, é por escolhas que eu fiz e tá tudo certo. Mas é árduo, tá? É árduo. Você trabalha bastante, você dá um duro danado, muitas vezes sozinho. Eu geralmente trabalhei sozinho. É, você me contou Muitas isso. vezes, muitas vezes o que você faz não é visto, impacta no resultado e não é visto. E eu costumava dizer: quando a gente perdeu, eu perdi, quando a gente ganhou, vocês ganharam. Porque eu não acho certo tirar o mérito do jogador, que também é um cara que dá duro pra cacete, que joga de graça, que deixa a sua casa para ir no sábado treinar, tá? Que coloca o seu corpo em risco, que é muito mais do que de um treinador, mas é árduo, é pesado, é cansativo. Quando chegou o final de 2017, eu estava exausto, tá? Exausto, exaurido, assim. Falar que eu nem comemorei muito no dia aí a final da Copa Sul, nada, porque eu estava muito cansado, cara. Eu vim, era época de Schützenfest aí, eu vim aí, tomei 2 chopp, fui para casa. Então, assim, o cansaço mental estava muito grande. Mas não tive perto. Recebi várias ofertas, várias propostas. Acho que até Teve alguma um ano. recente? Não precisa falar o santo, só o milagre. Não, Teve alguma não. recente? Acho que 2 anos atrás eu recebi. Aí eu acho que depois que eu entrei na ESPN, as pessoas meio, tipo, entenderam. Não tem como, né? O cara trabalha todo Uhum. domingo e tal. É. Mas, assim, alguns pedindo dica, mas, assim, cara, se eu contar, acho que deve ter tido umas de 2017, depois pelo menos umas 15 propostas. E todas elas eu declinei com maior carinho, com maior atenção, agradeci, mas expliquei que era outro momento. Acho que tem muita gente boa no futebol americano brasileiro, alguns que já estavam quando eu estava, uma geração nova. A minha parte eu cumpri. A minha missão foi cumprida, formei bastante jogadores, entreguei para os times que eu dirigi, e é isso. Missão cumprida. Qual foi a maior Mas que eu sinto dificuldade? falta pra cacete, eu sinto. Hã? Mas que eu sinto falta pra cacete do campo, eu sinto. Da sideline em específico, né? Exato. O dia que eu morrer, minha mulher já sabe onde é que é pra colocar minhas cinzas. É... Só que aí você aposenta, como que. Essa parte eu não sei. Confesso que eu nunca te perguntei, a gente nunca conversou. Como que você começa a trabalhar na parte de comunicação, no on the clock? É a forma que você encontrou de não deixar o futebol americano, de alguma forma? Pô, pior é que foi antes, cara, e foi totalmente por acaso também. Sou torcedor do Denver Broncos, como eu já falei antes, e talvez os mais jovens não entendam, mas os aztecas, eles tinham o hábito de ter um negócio chamado blog, e as pessoas comentavam no blog. As E o Mile pessoas High Brasil liam, elas liam nessa liam, época. Elas liam e liam. comentavam por escrito. Por Já escrito. pensou? E É. então o que aconteceu? O Mile High Brasil, que está aí até hoje, e que de vez em quando eu faço participações lá, ele tinha o site do Mile High Brasil, né? Que era dedicado aí ao Denver Broncos e tal, lá com o Everton, com o pessoal que começou o site, o Fábio. E eu ia lá, lia e tal, às vezes eu dava uma opinião, concordava, discordava, enfim. Né? E aí, às vezes, gerava uma discussão, pá, mas sempre dentro de uma discussão legal, assim. E ele tinha um podcast também. Aí um belo dia o Everton mandou uma mensagem, né? Tipo, acho que mandou um e-mail para ter ideia, porque ficava vinculado na sua conta e tal. Mandou um e-mail. Pô, cara, e aí tal, a gente sempre vê que comenta lá, tal, tal, tu é treinador no Brasil, tal, tal, tal. Não quer gravar um podcast com a gente? Eu falei, ah, vou gravar. Eu falei, só que nunca gravei nada, não sei nem como é que faz e tal.
Sei lá, mano, o que precisa fazer? Aí ele falou, não, grava, tem microfone assim, esses de lapelinha assim? Eu, tenho. Então tá, vamos gravar. Aí gravei, aí os caras me mandaram depois um fone, fiquei gravando muito tempo, sabe? E Isso eu é que sempre ano? gostei muito. 13, eu 2016? acho, 13? cara. Ah, faz tempo então. Achei que era mais 13, recente. 14. 13, 14. 13, eu acho, cara. Acho que é 13, por aí. E fiquei bastante tempo, cara. A gente gravava, não era semanalmente, às vezes era quinzenal, durante a temporada gravava mais, né? E eu sempre gostei muito do draft. Sempre gostei muito do draft, porque aí é aquela coisa, quando você começa a entender como as coisas funcionam, você começa a entender a importância de certos eventos, a importância de avaliar jogadores. E eu usava muito os preceitos do draft para tentar entender os meus jogadores. Por Uhum. que eu fui estudar o draft? Né? A forma de avaliação de prospecto. Porque eu precisava entender, adequado à minha realidade, obviamente, o que eu precisava avaliar em cada cara. O que eu precisava saber de um linebacker? Sabe? O que ele precisa realmente fazer bem? Tá, então quem da minha realidade se adequa a isso aqui? Qual é o problema que esse cara aqui tem? Tá? E aí eu fui pegando gosto por tudo, né? Acho que o primeiro draft, assim, que eu acompanhei, que eu abri aspas, fiz scout, porque obviamente não tinha método, não tinha patavinas nenhuma, é o que o Matt Stafford é draftado, 2008. É Tá. 8, né? 8 ou 8. 9? Não, 9. 9. 9. 9 8 é porque o 8 é o... o 016. É, 8 é o... 8 é Matt Ryan ou Flaco? Matt Ryan. É. Matt Ryan. É. Aí eu lembro que tinha o Notion Marino, que jogava com ele e tal. Aquele time de Georgia, mas tomava pau de Flórida. O primeiro draft que eu acompanho, assim, com um pouco mais. E dali eu nunca mais parei. Claro, sempre tentando entender mais, muitas vezes falando bobagem, porque achando que sabia alguma coisa, porque é um processo muito, 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 muito complexo. E eu sempre gostei do draft e tal, e aí Pedro Pinto, comentarista hoje da Casa TV, que trabalhava no esporte interativo, torcedor do Denver Broncos, então estava lá no grupo do Mile High Brasil, e a gente falando sobre draft e tal, ele falou, pô, tem um amigaço que curte muito o draft, que é o Felipe Vieira. Aí, pô, a gente começou a conversar, pô, a gente foi montar um site e tal, porque a cobertura no draft no Brasil, com todo respeito a quem já produzia conteúdo, inclusive a você, ela começava depois de fevereiro. Abril. Não abril também não, mas final de março. É. Então, assim, a gente queria falar mais sobre isso. E a gente sabia que ia ser complicado, que não ia ser uma coisa que as pessoas iam aderir de cara e tal. A gente não tinha grandes pretensões também econômicas, essa é a realidade, tá? Se eu dissesse para vocês que eu ia imaginar que em 2025 eu ia estar fazendo guia do On The Clock, tá mentindo, cara. Então, em 2017 a gente resolve fazer o On The Clock. E montar o On The Clock, montar o guia. E são muitas barbaridades faladas desde lá. Mas o draft, ele é isso, né, cara? Não tem como. A gente vê ano após ano. Por exemplo, o que eu acho complicado é, às vezes, a engenharia pronta. Então, por exemplo, eu não tinha o Jayden Daniels como primeiro quarterback, mas eu também não tinha ele como segunda rodada. E aí, eu não sei se pode ser considerado um erro grosseiro. A gente teve. Ó, eu vou fazer uma meia-culpa coletiva aqui, do Partido Níquel. Eu acho que você vai concordar, porque eu já vi você falando isso. A gente era muito Queria fazer preto no justiça com as branco. próprias E mãos. também. Isso. Então, tipo, se o fulano não é bom, ele não é bom e cagada, colossal. Eu acho que isso todos nós mudamos um pouco com o tempo, assim. Tem que falar que Idade o cara traz, né? hoje, o teto, o piso, que ó, o valor não é legal, Cinema, mas acho que o Josh Allen ele nos ensinou muito. Vamos colocar dessa Josh forma. Allen. Josh Allen ensinou muito. É isso, cara. Quando você tá começando, você olha e pensa, acertei. Você tá mais preocupado em acertar do que qualquer outra coisa. E eu sempre digo, eu me preocupo mais em não errar, né? Que é o draft, né, para mim. Então, assim, faz parte do processo de crescimento, não tem problema nenhum com isso, não. As pessoas às vezes perguntam, fulano de tal, lá que tu errou. Não tenho problema nenhum em falar, não, cara. Não tenho problema nenhum. E Acontece. também não fico toda hora falando os que eu acertei, porque eu acho um pé no saco. Tá? Então, acho que. Porque eu tinha o Justin Herbert mais alto que a média. Tá Não, bom, beleza, eu tinha. esse exemplo, eu tinha na época. Eu Eu tinha. tinha. E Eu era eu nem completamente falo apaixonado isso. pelo jogo do Justin Herbert. Acho que o ataque de Oregon atrapalhou muito ele. Tá? O Mas, sistema e tudo assim, mais. acertei, beleza. Vida que segue. E aí? Vou ficar agora o resto da vida É, falando que eu acertei o Justin Herbert? eu acho que é bem por aí, porque é um processo incerto pela natureza. E, bom, é por causa do On The Clock que a gente se conhece, né? Que eu descubro aí
seu trabalho e tal, te chamo pro futebol. E aí, eu dando um salto no tempo, qual que foi a maior dificuldade para você de fazer a transição do scout, do texto, do podcast, para comentar um jogo? Ai, cara, o medo. Medo? O medo da porra, cara. Por que o Que ali medo? eu tava falando para milhares de Do pessoas, cara. alcance, né? É, o alcance, né, o medo de falar uma bobagem, de soltar uma palavra que não devia, né. Assim, é óbvio que, você não vai fazer todas as transições do jeito que você queria, mas eu pensei: "Ah, cara, já cheguei até aqui, agora se eu mudar o que eu sou, lascou. Então eu vou do Uhum. jeito que eu sou". É óbvio, tem que às vezes controlar um pouquinho meu palavreado, porque eu sou um cara que às vezes pega um pouquinho pesado, mas acho que o primeiro dia, cara, não dormi nada na noite anterior, nada, nada, Qual foi o seu absolutamente. primeiro jogo? Foi com o Vini, não Miami foi? Dolphins e New England Patriots, ESPN 4, se não me engano, ESPN 4. Luiz Moraes na produção, Vinícius Moura na narração, vitória dos Dolphins sobre os Patriots, abrindo a temporada 2022. E era o primeiro jogo do Vini também, de NFL. Você estreou com Vinícius Moura, hein? Eu sou o Zé Elias do Ronaldo, cara. Ó, Entendeu? Eu vou falar isso um dia pro Zé. Zé, olha só, você estreou no mesmo dia que o Ronaldo. 6 ou 7 de setembro de 93, né? Você pelo Corinthians, ele pelo Cruzeiro, lá em BH. Eu estreiei com o Vinícius Moura na NFL, cara. Quase a mesma coisa. mas eu falo para as pessoas que o teste do Vini para entrar na ESPN foi comigo. Vou ter isso guardado para Não, sempre. Quando ele estiver o aí meu, narrando Copa do Mundo, final. meu teste foi só com o Fernando Nardini. Um Um pouco gentleman. cagado eu tava, com um Um pouco medo. gentleman. É engraçado você falar isso do medo, porque é exatamente a mesma coisa que eu senti, né? Porque a gente acaba tendo uma história parecida nesse aspecto, porque a gente começou a ter uma repercussão na internet, a gente ralou bastante em termos de produzir. E aí você já tinha um público que te acompanhava, eu já tinha também, em 2014. E aí, cara, de repente passa na cabeça aquilo, né? Tipo, cara, eu não tô falando pra 100 pessoas, pra 500 pessoas, eu tô falando pra milhares de pessoas, né? E eu lembro de Que nem sentir a fazem mesma ideia quem eu coisa. sou. Eu senti a mesma coisa. Minha estreia foi Titans e Chiefs, que é a estreia do Cairo. Ah, Eu também sou um pouco Zé Elias nesse aspecto, né? Porque o Cairo jogando na NFL, tipo, eu lá estreando. quem narrou? O Ari. O Ari. O Ari. O Que Ari. hoje é a sua grande dupla, né? Tipo, O você dupla fazem da muitos Atena. jogos com o Ari. Hã? A dupla da Atena. Eu chamo eles de dupla da Atena, porque é o horário das 18. Então, para quem piadinha interna aí, para quem quiser saber, a dupla da Ai, Atena no horário das 18. quando a gente Mas eu tiver. acho que o Paine seria um da Atena melhor. O Pine, por quê? Lá Ele vem. é mais. Ele ia ser o da Pena, lá da Praça é Nossa. Dá pra ser, nossa. Lembra daquele cara do café com bobagem? Era café É com bobagem? o Américo, não é? Zé Isso, Américo? esse mesmo, Zé Zé Américo. Américo. O Paine é fã, inclusive. O Pine é fã. O Pine tem muitas coisas que ele é fã. Um menino Muitas skills. eclético. Ele é muito eclético. Davis, pra gente ir finalizando, porque eu preciso almoçar, você cuidar da vida também. Eu falei 40 minutos pro Davis, estão a 50 aqui. Mas a gente faz mais Tá de vezes boa. aí. Na off-season do ano que vem a gente faz mais uma. Eu vou estar no canal do Davis em breve também. É, enfim, haverá mais oportunidades de falar mais tempo. Porque é sempre um prazer imenso conversar com você, até porque a gente conversa todo dia, né? Todo dia a gente tá aí, Literalmente. seja no nosso grupo, seja na DM. É, as barbaridades que a gente manda um pro outro. Que pariu. Nunca perde esse celular aí, parceiro. Não, não, fica tranquilo, você também. David, se você pudesse viajar no tempo pro passado e mudar algum momento da história da NFL, o que você mudaria? Super Bowl 48. Fácil. Pra não Fácil. ser a surra que foi. Não, para ganhar, né? Pra ganhar, tá. Não só para não ser a surra, para É. ganhar. Quando sai aquele bad snap no começo do Aí já jogo, foi pra caralho tudo, né? já foi pro cacete. Já foi pro cacete. Falei, fudeu tudo aqui. Peyton borrou as cuecas. Falei, agora lascou. Mas assim, foi. Sabe que dói, cara? Que aí o time anota um touchdown no final do primeiro tempo. Aí acho que tá 23-8, alguma coisa assim. 23-7. Você volta pro intervalo com uma. Pô, se a gente parar o ataque dos caras rápido, pegar a bola,
Dá pra anotar. Pô, você tem o seu quarterback, é o Peyton Manning, cara. Aquele Uhum. ataque E o melhor, explosivo, é o cara. melhor ataque da liga e talvez da história. Isso, isso. Se nós pegarmos uma bola rapidinho aqui, beleza, né? Vamos anotar esse touchdown, volta pro jogo, tem jogo. O kickoff é retornado para touchdown. Pelo Percy Harvin, que é um dos jogadores que talvez o meu jogador universitário predileto de todos os tempos. Jogou em Flórida, O né? que eu Florida, É. Florida Gators, Gators Legend. O que eu copiei, e assim, é esse o termo, tá? Copiei de jogada dos Gators com movimentação do Percy Harvin. Tá? Aliás, essa ideia de trazer o slot para o backfield nada mais é do que o Urban Meyer fazia com o Percy Harvin na vida inteira. Né? Então, aí o Percy Harvin retorna e bota uma pá de cal, assim, cara. Naquela época eu sofria muito mais pelo Denver Broncos. Hoje em dia eu não. Hoje você não sofre tanto assim, tipo, se perde, se é Cara, eliminado. assim, eu sofro lá. Eu, por exemplo, eu não sofro que nem você sofre pelo Chicago Bears. Tá? Tipo, eu sinto que você sofre Não, mais. me faz mal. É um É, negócio que eu, eu não queria que fosse assim, cara. Tipo, realmente me faz mal o bagulho. Tipo, eu fico puto, sei lá, 1 hora e depois passou, sabe? Eu tô falando um bastidor até aqui, porque eu fiz o jogo de Thanksgiving em loco, né? Aquele Lions e Bears. Era Lions e ah, Bears? Isso. era Lions e Bears e você Eu entrou na simplesmente. sequência, né? Com os Cowboys. Você entrou na minha sequência. Puta, é verdade. Tá? Eu fiz o jogo das 2, você veio com o jogo das 5, acho. Tá? Isso. Dá tenão, né? Dá tenão. Da Tenaço total, né? E aí, e aí, cara, tipo, teve um intervalo entre um e outro ali. Eu fui lá, olhei, eu curti, dei um abraço nele, cara, porque ele tava muito puto. Cara, Mas muito puto. tem uma Porque os figurinha minha, caras estouraram o inclusive, relógio. que é eu, tipo, olhando pra baixo, assim, tipo, Antes refletindo, da, assim, antes da transmissão. antes da transmissão O entrar no ar. Davis tem Já umas vi. 40 figurinhas minhas, vocês não têm ideia. A gente tem umas É. dele também, mas enfim, não vamos divulgar. Eu queria sofrer menos, cara. Eu queria, porque é um bagulho que me faz mal. Te falar que eu acho que, por incrível que pareça, hoje me faz menos mal do que 2012, 2013, que eu era mais novo também. Puta, Eu sofria pelo Denver Broncos naquela época, cara. aquela época era Eu pior. queria ver esse time ganhar o Super Bowl e tal. Acho que talvez o 2015, o Super Bowl 50 tenha dado uma placada nisso. Eu consiga ficar mais morno nesse ponto. Não que eu não goste do Denver Broncos, não que eu não ame o Denver Broncos, gosto muito, torço, quero que ganhe, quero que eu esteja errado quanto ao Bonix, que eu falava que não devia ter draftado, enfim, mas que eu entendia o porquê. Mas sofro menos do que eu sou. Eu sofro pelo Corinthians. O Corinthians me mata, mano. O Corinthians me mata. É engraçado que comigo é o oposto, porque acho que essa sua relação com os Broncos é a que eu tenho com São Paulo. Eu tenho Tipo, Corinthians. eu vou no estádio, tipo, mas se perder, não vai acabar a minha vida que nem Não. os Bears perdendo um jogo. Eu acho que com você é isso. Se os Broncos perderem, vai ser ruim, óbvio, mas não vai acabar tudo. Se o Corinthians perder, você fica mal. Puta, E é verdade, eu você fica fico, mal eu mesmo. fico, fico muito puto, cara. Porque eu já xinguei esse time nos últimos anos, cara. Que eu já falei que eu não ia mais assistir. E toda vez eu falo, eu não vou mais ver essa merda. Aí quarta-feira, puta, tem Corinthians e Mirassol. Vou assistir. Tá, liga a TV aí. Se perder, eu fico com. E não assistir, eu fico com um sentimento de culpa. Ontem tava tendo É um verdade. nojo de um jogo contra o Novo Horizontino. Eu com sono, cara. Mas com sono danado. Querendo ver NBA que tava tendo um jogo bom lá. E fiquei até aos 48 quando o Yuri Alberto fez o gol, cara. O Corinthians é um ópio na minha vida, mano. É uma coisa que eu não sei explicar o Corinthians. Eu não sei explicar a paixão que eu tenho pelo Corinthians, o amor que eu tenho pelo Corinthians. Se as pessoas soubessem quanto eu sou apaixonado pelo Corinthians, quando um cara não corre no campo vestindo a camisa do Corinthians, com aquela torcida gritando, eu fico pensando, cara, eu queria te dar uma surra de caibro, porque eu dava 3 dias da minha vida para estar aí no teu lugar. Eu ia morrer de tanto correr, mas eu ia me matar. Talvez eu caísse morto depois, porque o Corinthians é isso. O Corinthians é amor, o Corinthians é raça. Acho que essa é a grande identificação da torcida do Corinthians. Com todo respeito a todas as torcidas, cada um com Acho suas que é uma particularidades. realidade. Acho que é uma Mas realidade. é o amor que o torcedor corintiano tem. O torcedor é uma torcida sofrida, que a gente sabe que é popular, e que aí fica aqui uma crítica, inclusive, ao clube, né, que parece que cada vez mais quer expulsar isso. Todos os clubes querem expulsar o torcedor de verdade, né? Parece que agora é só quem tem muita grana pode ir no estádio. Tá? Eu entendo que tem despesa e tudo mais, mas expulsar o torcedor, tirar o futebol do povo, é uma coisa triste. Então o Corinthians tem que olhar um pouquinho para o seu torcedor, aquela máfia que está lá dentro, e que não é de um, não é de dois, não é de um lado, não é de outro, aquela máfia toda que consome o clube, tem que olhar um pouquinho para o torcedor. Tá? Tem que lembrar que o Corinthians não é de nenhum de vocês. Nenhum de vocês.
Corinthians é nosso, o Corinthians é do povo, é do corintiano. Bom, não preciso falar mais nada, né? Vocês viram que realmente. Pode pensar, vocês viram realmente o Davis. E é verdade isso aí. Você com o Corinthians é um negócio diferente. Eu admiro de verdade. Bom, no Além das Linhas, eu sempre termino a entrevista pegando esse DeLorean e agora indo pra frente. E a pergunta que eu sempre faço é: supondo que você vai ver essa entrevista daqui 10 anos, em 2035, que mensagem que você gostaria de deixar pro David Chiodini de 2035 assistir? Siga feliz como você é, cara. Quando você tem uma pessoa que completou aniversário de falecimento há alguns dias atrás, 13 de maio, que era o meu falecido nono que viveu até os 99 anos, seu Virgílio. E um dia eu perguntei para ele como é que ele fazia para viver tanto já com seus 90 e poucos anos. E ele disse a seguinte frase: vocês se preocupam demais com as coisas. Então, se eu puder deixar uma mensagem para mim, que eu não sei se eu vou conseguir, porque eu me conheço, se preocupe menos com as coisas. A vida é bem melhor quando a gente não leva tudo tão a sério. Acho que isso vale um pouco para mim também. Definitivamente, para nós. Davis, obrigado. Aguardo o convite para ir no canal de David Chiodini. Eu vou tirar férias primeira semana de junho, mas em junho a gente marca. Junho e julho é o famoso nada acontece feijão. Nada acontece, é o pior mês de NFL, porque maio tem um calendário, maio tem um contrato ou outro, junho é o pior de todos. Eu prometo que neste ano eu não vou chegar pro Davis no WhatsApp. Se você quiser me expor, você pode. Pode. Esse é o momento. O Corinthians tem ciclos todo ano. Em junho ele acha que a NFL acabou, que ninguém mais liga para a NFL no Brasil. As views caíram, ninguém mais tá falando da NFL e tal. Eu falei, pô, Curti, é junho, não tem nada acontecendo mesmo, cara. Não tem o que falar aí, cara. Tu acha que o cara vai reabrir o canal para ver o quê, mano? Só fica esses malucos que gostam muito da gente mesmo, cara, que eu agradeço de coração. Entendeu? Que o din-din tem que pingar. Mas aí, chega setembro, ele tá alucinado. NFL! Aí agora ele não faz mais beisebol, mas em novembro ele tava parecia moído. Porque tinha o playoff do beisebol. Aí ele dizia: meu Deus, eu vou morrer. Eu tô morrendo. Não, essa semana eu vou morrer. Não aguento Quantas vezes eu não cancelei gravação com você de podcast dos Davis? O beisebol ontem foi até 3 horas da manhã, velho. Não vai rolar. Aí chega janeiro, ele tá empolgado, mas aí tem que depender muito do que vai acontecer. Esse playoff, Isso, não das sei, narrativas. as narrativas, hein? Não sei, vamos ver, não gostei. Semana do Wild Card também assim. Aí daí dá um jogaço. Tá ruim, sempre ruim. Tá ruim, essa aí semana tá ruim. Se empolga. E assim vai. São os ciclos de Anthony Curti. Conheço já há um bom tempo. Muito obrigado pela paciência, sobretudo com esses ciclos, porque é complicado. Somos grandes amigos pessoais. É um prazer enorme falar com você. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né, pelas oportunidades que me deu. Você sabe, já te falei isso várias vezes. Curti é meio estranho, tá, para conviver. Ele é meio estranho, mas... Eu sou estranho? Por que eu sou estranho? Eu vou para São Paulo para achar um espaço para ir jantar com ele. Eu tenho que ir lá na Real, porque... Não, eu tô longe, não sei o quê. Não, mas essa questão também é que eu tava conversando com a Tainá esses tempos, minha noiva. Eu fui muito criado no carpete, cara. Eu reconheço isso. Mas no carpete que eu digo eu não sou muito fã de sair de casa. Eu também não sou, mas a gente sempre consegue encontrar um horáriozinho e tal. Tem a confraternização pós-Super Bowl, sempre. Nossa, né? Que eu arreguei esse ano. Arregou. Eu arreguei. Eu Mas... tava no ciclo do que eu tô cansado, enfim. Que é inclusive na residência do nosso grande Felezinho. Um grande beijo para ele também, se ele assistir. Mas é um irmão que eu tenho pra vida, um cara que eu vou levar sempre no meu coração. Prazer enorme falar com você. É isso, Davis, digo mesmo. Estaremos juntos aí em breve. E um beijo pro Felé, para todo. Vamos fazer essa menção para todo mundo da nossa produção, que é fantástica, lá na ESPN, pro Sarhan, que é o nosso cacique. Mas Diegão. Fred Rincon. Beijo, Diegão! Beijo, Diegão! Não dá para complementar. Não pode. Não dá para complementar. Diegão, Lucas Marques também. Buscas, o Andrei, Netão, grande abraço claro, pra ele tá também. um pouco agora mais na Série B, ele e o Puskas, mas também um beijo muito carinhoso para todos eles. E é isso, a gente, acima de tudo, a gente se diverte muito trabalhando. Faltou uma pessoa aí, hein? Faltou bastante gente, eu pensar. Nosso Tem o grande Eric, José Irã. tem o Eric, tem o Little, que não pode não José Irã. Grande José Irã, maior contador de história da ESPN, nosso grande pequeno.
O pequeno, ele trabalhou em show do Roberto Carlos, show do Daniel, trabalhou na Morou na casa MTV, do Zezé. morou na casa do Zezé. Qualquer artista que se perguntarem, ele já foi em show, ele conta como é. Davis, obrigado. Para quem quer mais entrevistas, não esqueçam de também assistir o Além das Linhas, Muito meu legal. outro programa de entrevista. Queria agradecer o Davis, porque está sempre aí me falando que tá legal. E ele fala de Não, tá coração, eu muito sei, legal mesmo. não é só para tipo, pilhar e falar que tá bom só por falar, porque a gente é amigo. Mas fica a dica aí para quem não conhece ainda, talvez não conheça, porque a gente sabe como funciona o algoritmo, tal, o canal começou agora, mas tem o Além das Linhas também, nosso programa de entrevistas, e aqui no meu canal eu faço com personagens de futebol americano, o Além das Jardas. Davis, obrigado, te espero ano que vem, Tamo junto. mais uma aqui em maio/junho. Beijo carinhoso para todos, espero que vocês tenham gostado, não deixe de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Davis, onde as pessoas podem te seguir, etc. Davis Chiodini, em qualquer lugar, no YouTube, no Instagram. O Twitter eu não uso mais, mas se quiser também tá lá. E pode me encontrar no meu canal, como eu falei, Davis Chiodini, e no futebol eu tô no Toca e Me Voe, só procurar por Toca e Me Voe, tá? Você vai encontrar lá eu falando um pouquinho sobre futebol, do meu jeitinho mesmo, e vamos que vamos. E com os links aí para os canais do Davis vão estar na descrição. Gente, um beijo carinhoso para todos vocês. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.